E aí ele me perguntou o seguinte: professor, Bernardinho, o que você espera dessa semana? Imagina nós naquela coisa meio fechada, o que eu espero da semana? É uma pergunta meio inusitada, né? Eu falei, olha, eu pretendo crescer 0,2% dessa semana. Aí me olhou com um olhão assim naquela janela da plataforma. Mas, professor, o que significa isso? Ouvi aqui, eu vou ler um livro novo que me indicaram, eu vou ouvir um podcast espetacular sobre liderança, então alguma coisa eu vou aprender. E se isso alguma coisa significar 0,2%, 0,2 sobre 0,2 e tal, no final do ano, o crescimento é gigantesco. Então, se nós entendermos que toda oportunidade é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, e o que aquilo me fez refletir, né? Porque não adianta eu ter informação se eu não refletir sobre ela. Quando eu recebo uma informação, o processo tem que ser um processo de reflexão. Reflexão é quase que um processo de gestão. Você vai digerindo, usando aquilo que é muito bom e descartando aquilo que não é. O único elemento que nós controlamos na nossa vida é o trabalho, a dedicação ao processo. Eu não controlo quanto talento eu tenho. Por exemplo, se eu fosse no futebol, o talento é o Zico, não sou eu. Então eu não tenho talento para aquilo. Mas a única coisa, Papai do Céu deu um pouco mais de talento para uns, um pouco menos para outros, cada um tem a sua capacidade. Mas nós controlamos a energia, né, a disposição, né, tudo aquilo que a gente coloca no processo de trabalho. Seja no treinamento diário, seja nos estudos, seja nossa carreira profissional. Eu quero tocar um instrumento, tem que ter disciplina. Você vai, tenta de novo, tenta mais uma vez, aí você erra, vai de novo. Ser pontual, ser dedicado, ler, se informar, depende de nós. Que não esperemos que os outros façam. Esse elemento nós controlamos, não depende de ninguém. Imaginar que, olha, eu não era para ser o melhor jogador, mas, puxa vida, como treinador eu tinha uma capacidade melhor que eu fui identificando. Pessoas falam de líderes em relação a isso. O líder, não, ele nasce com carisma, ele tem liderança. A liderança ela é treinável, ela é desenvolvível, você desenvolve se quiser. Né? Agora, depende da sua disposição para desenvolver. Você tem, obviamente, a sua característica, que é o gente do kit pessoal, que você vai ser, cada um vai ser a sua forma de liderar, né? A sua forma de fazer a coisa acontecer. Mas todos nós temos condições. Por que é a resiliência? Resiliência é saber lidar com os nãos que a vida te traz. A vida deu um não para ela, forte, duro, né? O que ela fez? Ela sentou e chorou? Não. Ela sentou e se reinventou. Usou experiências para se transformar, foi buscar conhecimento e informação, transmitir uma mensagem. Então, essa é a mensagem, né? Então, o que é mais importante? Segunda coisa é desenvolver a disciplina. Requer disciplina e resiliência. Ou seja, disciplina porque tem processo, tem prazo. Disciplina, você todo dia. Né? E a resiliência. Você vai buscar um investidor, vai receber um não. Você vai desenvolver um produto, ele não dá certo. Você, né, pivota de novo, vai de novo. Ou seja, aquela história. Você vai pensar nos grandes da história, tá? O quanto de suor é envolvido no processo. Pensam que é apenas a genialidade que aquilo. Não sabem quantas horas de dedicação. E aí a mensagem é essa. Sempre que eu me preparo muito e aparece a oportunidade, eu tenho uma sorte danada. Agora, se eu não estiver preparado, nossa, que azar que eu dei. Eu falei que resiliência, né, você saber lidar com os nãos que a vida te traz. Ou a gente senta e chora, ou a gente vai, se reinventa e tenta de novo. E é o que nós vamos fazer, levantar e seguir. A disciplina é saber dizer não para as pequenas distrações e manter o foco naquilo que é importante. No propósito lá na frente, no resultado do dia a dia. E quando eu falo do resultado, não é só focar no placar. O placar determina como é que está o teu resultado. O placar não se move se você não focar na sua ação diária. Foca em duas coisas. Naquilo que você tem controle sobre. Eu simplesmente sento, fico desesperado, porque tal, ou eu reajo fazendo aquilo que eu tenho controle que eu posso fazer. Em momentos de crise, todos nós passaremos por crises diversas, foque naquilo que você tem controle e naquilo que é importante, realmente importante. E uma pergunta que me fizeram recentemente, um jovem me pergunta, professor, eu fui promovido a uma função de liderança, estou liderando lá um time agora, mas um time que eu não escalei, que eu não escolhi. Eu falei, não, você não foi promovido a líder, você vai se tornar um líder ou não, aí depende de você, é um processo. Então como é que a gente forma um líder? A primeira coisa é você querer liderar. Parece quase que romântico, né? O cara é um líder, ele fica bonito, né? Na foto. Liderar tem um ônus, atenção, cuidado com todos, né? Então tudo isso há um ônus. Tem uma série recente do Michael Jordan, que chama-se O Último Arremesso. Eu até traduzi um livro dele, sempre fui um admirador. E ele fala uma coisa muito interessante. Para liderar, a liderança ela cobra um ônus. Mas ele disse, mas eu nunca cobrei ou exigi de alguém algo que eu não estivesse disposto a fazer. A única liderança que sustenta com o tempo é liderança pelo exemplo. Né? Agora, há um ônus, a dificuldade. E eu digo a vocês, liderar significa lidar com pessoas, times, gente. Escolher as pessoas certas,
E elas vão formar o grande time e a grande empresa. E as decisões e as atribuições mais difíceis dos líderes tem sempre a ver com gente. Você tem que cortar alguém. Você vai dizer à pessoa que ela não será promovida, que ela não vai receber um bônus, porque ela será promovida, bacana, legal, ou que ela vai... Mas quando você põe gente na história, onde a coisa realmente toca, é difícil, né? Então, primeira coisa, se você quer se liderar, tem que saber lidar com pessoas e gostar de pessoas. Estar disposto a, eventualmente, se sacrificar no sentido de realmente trabalhar por elas. Líderes são como pais exigentes. Líderes cobram. A liderança não é um concurso de popularidade. Você quer ser popular? Não pense ser líder. Porque nem sempre as suas decisões serão decisões populares. Elas serão duras muitas vezes, mas necessárias. Ao líder que quer fazer aquilo que é necessário, que é importante, não aquilo que é conveniente. Não vamos botar panos quentes. Não, peraí. Temos que fazer aquilo que tem que ser feito. Isso não é simples. Líder é aquele que, por exemplo, nossa instituição, ela tem valores, princípios. Muitas vezes estão escritos na parede, muitas vezes eles são intrínsecos. O líder é o guardião desses valores. O líder não pode ser permissivo em relação aos valores que norteiam a nossa instituição. Eu não posso fazer concessões. A cultura da empresa tem muito a ver também com aquilo que a gente tolera. Não, puxa vida, aconteceu alguma coisa, você negocia, você fala, você orienta, você eventualmente pune, no sentido de você, da orientação, não a punição, você tem que fazer aquilo, mas valores e princípios não são negociáveis. Eu acho que isso é o que realmente é da atribuição do líder. É por isso que eu digo, não é simples, não é fácil. Pode parecer glamouroso, mas de glamouroso tem pouco. Pode parecer glamouroso na televisão depois de uma grande conquista. Mas o processo. Você falou de processo, o quanto eu valorizo o processo. Não disse, mas nada. Pô, isso é insano, é loucura. Não é insano, não é loucura, é o processo. E aí a mensagem é essa. Só a mensagem dos 3 Fs, que é foco, que nós falamos aqui. Foquem naquilo que vocês controlam, naquilo que é importante. Foco. E o foco requer disciplina, dizer não para os ruídos, não para pequenas distrações e fazer aquilo que tem que ser feito. Foco. Força, que tem a ver com determinação, tem a ver com resiliência, tem a ver com levantar depois das quedas, tem a ver com se reinventar, lidar com as mudanças e provocar mudanças permanentemente. Foco, força. E o terceiro, fé. Não fé em apenas em algo maior, superior que você acredita em, ok, pratiquem sim a fé de vocês, mas fé nas pessoas, fé no trabalho, fé no processo. Foco, força e fé. Tem um 4 F também, que é a palavra com F do dane-se. Porque muitas vezes tem tanto ruído que não é informação, é muitas vezes opinião. E para nós não são relevantes. Não é verdade? Então liga um pouquinho esse dane-se e foca naquilo que é realmente importante e relevante. Deixa um pouco de lado, porque isso vai tirar um pouco da nossa disciplina, isso é tal, e vamos fazer aquilo que a gente realmente... aquilo que nos cabe fazer.